Olá, caros alunos, tudo bem? Desejo que todos estejam bem, com saúde e se cuidando. Eu sou a professora Fernanda Caldas, de Química, e hoje vamos falar sobre separação de misturas. Antes disso, vamos fazer uma breve revisão do que é mistura. Então, vamos lá. Mistura é um sistema formado por dois ou mais componentes. Quando esse sistema possui um único aspecto ou fase, quando ele é monofásico, nós temos as misturas homogêneas, como a água e o sal, a água e o álcool. Quando esse sistema tem duas ou mais fases, como a gente pode observar, a água e o óleo, a água, o óleo e a areia, né? Um sistema bi ou trifásico ou até polifásico, nós temos umas misturas heterogêneas que possuem dois ou mais aspectos ou fases. Então vamos lá, já que a gente já relembrou o que é mistura, nós temos então dois métodos de separação de misturas, que são processos mecânicos ou processos físicos. Vamos começar então falando sobre os processos mecânicos. Os processos mecânicos ocorrem em que a separação de mistura acontece sem nenhuma mudança de estados físicos da matéria. E com isso nós teremos sempre separação de misturas heterogêneas com dois ou mais componentes. Vamos então falar sobre o nosso primeiro método de separação de misturas heterogêneas, em que nós temos processos mecânicos, que é a catação. Então, o nome está lembrando para a gente catar, né? Catar o quê? Então, nós vamos utilizar as mãos ou uma pinça para catar algo. Então, por exemplo, as donas de casa que catam o feijão utilizando as mãos. Eu posso também ter a utilização de uma pinça, se eu quiser. E como exemplo, nós temos aí na imagem, né, os catadores de lixo que estão separando, né, os materiais recicláveis para ajudar e auxiliar no nosso meio ambiente. E com isso, a gente tem um método de separação de misturas com a reciclagem do lixo. Ok? Vamos então ao nosso segundo método, que é a ventilação. Então, a ventilação lembra ventilar. É mais um método de separação de sólidos. Agora nós vamos utilizar uma corrente de ar. Essa corrente de ar, então, ela vai promover a separação de sólidos de densidades diferentes. Então, por exemplo, eu tenho na figura um agricultor que está fazendo um movimento com os grãos de café que gera uma corrente de ar, que é uma ventilação. E com isso ele consegue separar os grãos, que são mais densos, das folhas, cascalhos, que são menos densos. Além desse exemplo, gente, a gente pode pensar em algo industrial, né? Uma coisa mais grandiosa. Nós podemos imaginar um grande ventilador gigante e esse ventilador ele está separando, por exemplo, as cascas de um amendoim ou, né, de um arroz ou de um algodão, em que essa corrente de ar separa essas cascas, que são menos densas, dos próprios grãos. Vamos então falar agora sobre tamização ou peneiração, mais um método de separação de sólidos. Os sólidos agora têm tamanhos distintos, então eu estou utilizando uma peneira, como no exemplo da figura, na construção civil, em que os tamanhos diferentes desse grão vão então ficar retidos ou passar por essa peneira. Nesse caso, eu tenho a areia, né, os cascalhos, toda aquela impureza maior, ela vai ficar retida na peneira e vai passar o que é mais fino, fazendo com que essa areia fique bastante adequada e que fique de um modo ideal para que possa então ser feito o cimento a partir dela. Vamos falar agora sobre flotação. A flotação é um método de separação em que a gente vai utilizar bolhas de ar à mistura e com isso as partículas de um dos componentes dessa mistura vão aderir a essas bolhas, formando uma espuma. E essa espuma então vai carregar esse componente sólido. Então, como exemplo, a gente tem da flotação, né, a utilização desse método no tratamento de água de esgoto. Vamos falar sobre levigação. Levigação também é um método de separação de sólidos, em que eu vou utilizar, então, uma mistura de sólidos, em que um dos componentes, na forma de pó, de grão, de farelo, ele vai ser arrastado por uma corrente de líquido. E com isso, a gente consegue separar esses componentes sólidos. Não, além desse exemplo que a gente tem aí do ouro, do garimpo, numa bateia, por exemplo, nós temos no nosso dia a dia a utilização de uma corrente de água
para lavar o arroz, por exemplo. Quando a gente lava o arroz, a gente está querendo tirar alguma poeirinha, alguma impureza desse arroz com uma corrente de água para que possa então separar essas misturas de sólido, arroz e impurezas, tá bom? Sedimentação fracionada. O nome está dizendo fracionada porque vai acontecer em mais de uma etapa. Então vamos pensar aí na etapa inicial, tá? Que é a separação de sólidos, em que eu tenha grande diferença de densidade entre eles. Então o que eu faço? Eu adiciono um líquido que tem uma densidade intermediária e que o componente mais denso vai ficar no fundo após a adição desse líquido e o menos denso vai flutuar. Então, como exemplo, nós temos a areia e serragem, que ao adicionar água, essa serragem boia e a areia vai para o fundo, ok? Agora é dissolução, então a gente vai usar algo para dissolver. Então, a dissolução fracionada, eu vou utilizar agora um líquido que seja solúvel em um dos componentes sólidos. Então, como exemplo, nós temos a areia e o sal, em que eu adiciono a água para que essa água, então, possa dissolver esse sal do sistema e separá-lo da areia. Atenção, gente, a sedimentação fracionada e a dissolução fracionada, posteriormente, a gente vai ter que utilizar mais um método de separação dos mesmos para que a gente possa, então, ter esses sólidos isolados, tá bom? Vamos então falar agora do nosso próximo método, que é um método agora diferente. Nós saímos do universo de sólidos e vamos entrar agora no universo de sólido líquido, em que a filtração utiliza um filtro em que a parte sólida fica retida nesse filtro e a parte líquida se separa dessa mistura. Então nós temos como exemplo a água e a areia, em que essa água ela passa pelo papel de filtro, retendo a areia, né, nesse filtro e separando esses componentes dessa mistura. Tá? Além disso, nós temos uma filtração a vácuo, que é quando eu tenho um sólido muito fininho, como por exemplo um pó de maisena ou um sólido de farinha de trigo, em que se eu utilizar a filtração comum, eu não consigo reter esse pozinho muito fininho no papel de filtro. Um exemplo clássico de filtração no nosso dia a dia, mas que é um pouquinho mais complexo, né? Tem algo a mais, mas que dá para a gente lembrar como exemplo bacana, é a filtração que é feita todas as manhãs, na hora que a gente prepara o café da manhã. Né? Vamos pegar e preparar o cafezinho, nós vamos colocar esse pó de café num filtro, essa água quente vai então carrear substâncias solúveis desse pó de café, então também é uma dissolução, né? Seguida por um processo de filtração, porque o pó de café se separa então desse líquido, formando essa solução bem gostosa da nossa manhã, que é o café, tá bom? Vamos falar agora sobre a decantação. A decantação agora, ela vai utilizar líquidos, tá? Então, atenção, ó, o exemplo anterior era sólido e líquido, e agora nós vamos utilizar somente líquidos. E como é que vão ser esses líquidos? São líquidos imiscíveis, são líquidos que não se misturam, como a água e o óleo, o vinagre, o azeite. E aí nós temos, então, densidades diferentes. O líquido mais denso vai ficar no fundo da vidraria, que é um funil de decantação, e o menos denso vai ficar na parte superior. A gente abre essa torneirinha do funil de decantação e, por gravidade, o líquido menos denso vai se gotejando, né, no becker, e com isso a gente consegue separá-lo do líquido menos denso. E quando chega na divisão entre eles, a gente fecha a torneirinha para que a gente possa ter efetivamente a separação dessa mistura de líquidos heterogêneos. Vamos falar agora sobre o próximo método de separação, que é a separação magnética. Esse é bem bacana, né? Ele vai utilizar mistura de sólidos, tá? Tá dentro do exemplo de sólidos, só que agora a gente vai precisar que esse sólido, que um desses sólidos tenha propriedades magnéticas, ou seja, ele precisa ser atraído por um ímã. E aí, com isso, eu consigo separar esse sólido dos demais. Então, como exemplo, eu tenho um ferro velho, por exemplo, né, em que esse grande ímã aí separa os materiais que são
ferromagnéticos dos demais materiais e com isso a gente tem um método de separação de misturas. Vamos lá, gente. No início, nós falamos que existem dois métodos de separação de misturas: os processos mecânicos e os processos físicos. E eles chegaram aos processos físicos. Isso tem a ver com as mudanças de estados físicos da matéria. E com isso eu separo as misturas homogêneas de dois ou mais componentes. Então, o nosso primeiro método de separação de misturas é a destilação simples. Então, o que eu faço? Eu utilizo, uma mistura de sólido e líquido, por exemplo, como a água e o sal, ou uma mistura de líquidos em que eu tenha diferentes pontos de ebulição desses líquidos e nessa mistura eu coloco em aquecimento, eu tenho um bico de Bunsen que está aquecendo essa minha mistura chega numa temperatura de ebulição, vai formando então vapores. Esses vapores ganham uma energia suficiente para que eles possam então percorrer a vidraria e passar para uma região em que a gente tem uma região de resfriamento desse vapor, que é uma circulação de água, E com isso, esse vapor sendo resfriado no condensador, esse vapor vai se condensando e voltando a ser líquido. Então nós temos o processo de condensação. Então vamos lá, ó. O nosso líquido vira vapor e esse vapor se condensa, voltando a ser líquido numa vidraria, numa região da destilação chamada de condensador. Tá legal? Então, como exemplo, nós temos a água e o sal, ou líquidos com pontos de ebulições diferentes. E agora nós vamos, por fim, falar da destilação fracionada. Então, a destilação fracionada, mais um nome aí dizendo que vai ser por etapa. Na destilação fracionada, nós temos a separação de uma mistura homogênea de líquidos em que eu tenho temperaturas de ebulições muito próximas. Então, o que eu preciso fazer para conseguir destilar, esses meus líquidos com essa temperatura tão próxima? Eu preciso criar obstáculos para que esse vapor ele saia realmente o vapor do líquido que eu quero. Então, como exemplo, nós temos ali bolinhas de porcelana, que são obstáculos que vão fazer com que o vapor que a gente quer saia primeiro. Então, vamos pegar o exemplo da água e o álcool. O álcool, gente, ele com certeza vai ser o nosso primeiro vapor, ok? Então, o nosso primeiro vapor, que é o álcool, ele vai, com essas bolinhas de porcelana, ele vai, então, conseguir romper esse obstáculo, É um obstáculo físico, e ele vai, então, chegar na região do condensador, esse vapor, e vai se condensar, voltando, então, de novo a ser líquido, em que a gente tem o que a gente chama de bebidas destiladas, em que esse álcool ele pode ser destilado uma vez só, que é o que a gente chama de bebida destilada, ou destilado várias vezes. Então, por isso que a gente tem o termo bebida bidestilada, bebida tridestilada, ou seja, eu peguei esse álcool que já foi destilado e fiz novamente o processo, tá? Então, além da água e o álcool, a gente também tem um processo muito bacana, que é o processo de obtenção dos derivados de petróleo, ok? Então, os nossos derivados de petróleo, através do processo de destilação fracionada, a gente consegue separar essa mistura, ok? Então, gente, por hoje é só. E aí vamos seguir para as nossas atividades de misturas, ok? Até mais. Beijos.